Destaque Nova Londrina. Destaque Nova Londrina está no ar com o apoio cultural de Scarpante Engenharia e Construções, Mário Sonsim Produções Artísticas, VV Financeira, do amigo Edinaldo Salgado, Sol Presentes. Quer presentear? Sol Presentes. E Bicicletaria Brasil. A bicicleta está velha, vai até a Bicicletaria Brasil, que ele reforma. E também a Twister Locadora, agora com formatação de PC e desenvolvimento de website. 3432-3790, com o amigo Dorival Nascimento. A pauta de hoje é o prefeito de Nova Londrina, que se envolveu numa polêmica quando chamou o vereador da oposição, Álvaro Guilherme, de preguiçoso e vagabundo. Hoje vamos tratar de uma entrevista com o vereador Álvaro Guilherme através do apresentador Ricardo Honda. Você vai ficar com a entrevista e pode tirar as suas conclusões. Aproveite. Bom dia, Nova Londrina, bom dia, região. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Rainha FM, também com a cobertura do Destaque Nova Londrina, produzindo um vídeo desta entrevista, e que eu denominei carinhosamente de Tiro ao Álvaro, né? Porque nós trouxemos aqui o vereador Álvaro Guilherme, pivô do último escândalo político em Nova Londrina, advindo das intempestivas declarações do prefeito Domênico Chodelli para a Rádio Pontal, no último sábado, em que o vereador do PSDB, aqui de Nova Londrina, foi insultado pela pessoa do prefeito com palavras de baixo calão, mesmo vagabundo, preguiçoso e outros epítetos mais que eu nem vou repetir aqui, porque não vale a pena. E eu achei que a gente podia, não um desagravo, mas um agravo ainda mais nessa situação toda, que é trazer aqui a palavra do vereador, profundamente prejudicado na sua pessoa, e eu creio que hoje o Álvaro aqui representa boa parte do legislativo desse país, da lei de Nova Londrina, que se mostrou apequenado perante essa situação, quando eu esperava grandes defesas do vereador Álvaro, e não foi o que vi na última sessão da Câmara. Pelo contrário, vi uma tentativa de um novo massacre da pessoa do vereador. Vereador Álvaro, bom dia. A gente está aqui nos estúdios da Rainha e também com a presença do Destaque Nova Londrina, produzindo esse material para ir ao ar. E eu só queria lhe cumprimentar e agradecer pela vinda. A gente está com um ocupadíssimo, ao contrário do que dizem por aí, o Álvaro é ocupadíssimo. E pouco tempo até nós estamos de noite aqui fazendo isso, que é o tempo que resta roubando da família, né, deputado? Perdão, vereador. Bom dia para o senhor, como é que você está? Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rainha FM. A palavra, como é que está? Assim, relativa. Porque realmente a gente bastante indignado, bastante chateado, bastante revoltado também com essa situação que se criou aí pela fala do prefeito municipal em outra emissora, onde usa, né, de palavras de baixo escalão a meu respeito, onde me senti assim injustiçado e mesmo que devesse alguma coisa, né, eu acho que não pode partir palavras dessa natureza a qualquer vereador que seja ou a qualquer cidadão que seja, principalmente do município onde o prefeito atua. O senhor deu uma declaração na segunda-feira, eu fiz uma sinopse da sessão e inclusive reproduzi aqui a sua palavra, não em áudio, mas como um comentário, em que o senhor se referiu em algum momento da sua fala final da reação da sua família à entrevista do prefeito Domênico na Pontal. Eu queria que o senhor reproduzisse isso para a Rainha, porque parece que foi um choque dentro da sua casa, inclusive. Sua esposa ficou profundamente magoada e tal. Isso repercute dentro da casa também, não é, vereador? Deixa de ser uma coisa pública para se tornar um problema quase que privado. Né? Ricardo, eu acredito que qualquer cidadão que tenha caráter, que tenha honra, que tenha vergonha na cara, que tenha uma família, tenha amigos, e quando se ouve numa emissora de rádio palavras daquela natureza, né, dizendo de preguiçoso, de vagabundo e outras coisas mais, faz logicamente com que a gente se sinta muito pequeno e a família nos olha assim, poxa vida, o que está acontecendo? O porquê disso? Né? E simplesmente, Ricardo, a gente estava fazendo o nosso trabalho de vereador, e eu acredito, e vou falar isso já,
Eu acredito que se aconteceu o que aconteceu, se o prefeito, lamentavelmente, né, ou por despreparação, ou sei lá, mas eu acredito que ele poderia ter agido totalmente diferente, porque eu estou fazendo o meu trabalho de vereador. Eu acho que isso talvez é que levou ele a agir dessa forma, porque talvez ele esteja incomodando, né, porque realmente eu estou fiscalizando, eu estou trabalhando, eu trabalho muito mais do que ele imagina ao falar que por que eu não trabalhei no sábado, por que eu não trabalhei no domingo. Isso é relacionado à política. E eu já gostaria até de explicar o porquê do sábado, o porquê do domingo, com relação a esse projeto, não só esse, como todos os outros, né? Então, eu acho que foi lamentável a atitude do prefeito com relação a mim. Minha família, logicamente, ficou chocada. Meus amigos me ligaram, não só daqui, da região, das cidades vizinhas. É algo que está acontecendo, como é que o cara pode falar algo assim? É o prefeito mesmo? Enfim, derrubou, a gente tenta justificar, mas é chato, é uma coisa assim que eu não esperava. Até estava ouvindo a entrevista do prefeito na emissora com a minha esposa. Achei até que ele estava indo bem, falando de algumas conquistas, algumas coisas, alguns trabalhos, e no final falar o que falou, para mim, olha, eu, sinceramente, eu falei, deve ter faltado assessoria, ou deve ter realmente está muito preocupado com o meu trabalho, com tudo que eu estou fazendo, as coisas que eu estou levando à promotoria, as cobranças da promotoria, enfim. Mas é meu dever, Ricardo, é meu dever. Ele podia ter me chamado de pedra no sapato, né? Eu não sei. Talvez. Eu só sei que é meu trabalho, minha consciência está tranquila. Sem dúvida. Essas palavras eu sei que não sou, né, a vida inteira me dediquei pelo trabalho voluntário dessa cidade. Quem me conhece sabe o quanto me dedico com as entidades, desde me conheço por gente, né? As pessoas que me conhecem sabem o quanto eu trabalho na empresa onde eu atuo, né? E não é de hoje, já vai se fazer 30 anos. 30 anos. Se eu ouvir... Na iniciativa privada, não é no exatamente. Estado, é 30 anos na privada que não perdoa. Se não produzir, rua. Então, ouvir o que a gente ouviu realmente chateia bastante. E tudo isso por questão de um trabalho na Câmara, de um projeto que necessitava, logicamente, de uma análise. Nós vamos entrar nesse projeto, porque esse projeto tem que ser discutido com mais profundidade. Eu só queria, para um pouco meio que encerrar esse incidente do Arnésio Sodelli, o senhor vai tomar alguma atitude legal a respeito da fala do prefeito? O senhor vai abrir alguma espécie de inquérito, de processo contra isso? Vai deixar para lá? Tem alguma ideia já do que o senhor vai fazer? Já houve outras situações, Ricardo, que eu deixei para lá, né? Eu acho que não vale a pena. Quem me conhece, e quem conhece ele, e enfim, eu acho que não vale a pena mexer. Mas eu acho que já passou dos limites. Eu acho que o que houve desta vez não pode se deixar quieto. Lógico, eu vou procurar os meus direitos. Eu sou um cidadão, além de tudo, que tenho meus direitos, e vou procurar, né? Eu já estou fazendo isso e... tem que requerer uma cópia da gravação da Rádio Pontal, que é obrigado a ter durante um período legal, como nós aqui também temos cópia de tudo. Inclusive, a entrevista aqui hoje, eu agradeço o convite, e estou vindo até a emissora hoje, em razão de tentar justificar, né? Eu acho que eu não precisaria disso, mas eu me sinto mais confortável tentando justificar o ocorrido, até porque a solicitação de resposta, né, o direito de resposta na emissora também vou solicitar. E eu sei que isso envolve uma certa demora e tal. Claro. E como houve o convite da emissora Rainha, até agradeço de coração mesmo essa oportunidade para estar aqui tentando mostrar o que realmente aconteceu, o que realmente fez com que chegasse a esse ponto de eu ouvir essas palavras na emissora vizinha. O projeto de permuta do antigo Sarém pelo espaço do Banestado foi, digamos assim, o eixo dessa crise. Toda a crise surgiu a partir do momento em que o senhor reclamou na Câmara da falta de tempo hábil, tanto das comissões para analisar o projeto, quanto da própria assessoria jurídica da Câmara, que me parece que nem
nem passou pela assessoria jurídica da Câmara isso aí. Veio direto da mesa do presidente para o plenário, já para ir na votação a arrasta-prego. Toda essa situação que o senhor colocou muito bem explicada na sua fala, de pedido de tempo, foi negado. O pessoal quebrou o interstício, como chama, né? Votou na mesma sessão, o senhor inclusive por favorável e tal. O projeto de permuta dos terrenos, em que troca uma área bem maior por uma área bem menor, com a promessa de um aporte em dinheiro para a associação de funcionários, com a construção de um prédio lá, de sede, coisa e tal. Isso aí, vereador Álvaro, isso é legal? Foi feito de forma regular isso mesmo, dentro dos trâmites que a lei estabelece, para que isso não dê problema mais tarde? Ricardo, aí foi onde eu debati bastante e pedi a compreensão dos outros vereadores que me entendesse e votasse contra a dispensa de prazo de interstício, dispensa esta solicitada por um dos vereadores da Câmara. Eu argumentei bastante da necessidade, em razão de um prazo maior, em razão da complexidade que envolve o projeto, em razão de ser um projeto que diretamente atinge o servidor público municipal, diretamente, é totalmente ligado a esses funcionários, e por a gente ver aqui uma reunião onde numa assembleia discutiram e aprovaram esse acordo, mas nós sabemos que temos em torno de 510 funcionários na prefeitura hoje, e só 19 compareceu. E eu questionei, será que foi feito de forma legal essa convocação? Será que todos tiveram conhecimento da data desta Assembleia? Porque até mesmo a Câmara não recebeu nenhum edital, nada foi colocado no edital da Câmara, e a Câmara é a casa do povo. Então lá mesmo não teve. Será que nos outros setores todos receberam convocação? Porque só 19 compareceram. Então, é outra coisa que me preocupava bastante, como que nós vamos aprovar um projeto dessa natureza, porque será que o regimento interno da Assiminol, que é a Associação dos Servidores, será que ele rege isso? Ou seja, se convoca para a primeira reunião, tal hora, segunda, tal hora, com qualquer número, ou 50% do quadro funcionário mais um? Não sabemos, ninguém ali tinha conhecimento da cláusula. E outra coisa, avaliação feita por funcionários da prefeitura, até aí não posso questionar, não sei o quanto essas pessoas entendem, né? Mas são engenheiros. A ata dos 19 funcionários que estiveram presentes não tinha registro, ou pelo menos a cópia não tem registro algum, e logicamente as comissões não tiveram condições sequer de fazer um parecer, tampouco o jurídico pegou, deu uma olhada, falou, não, manda assim que está certo ou está errado. Nada, nem por escrito e nem sequer verbalmente o jurídico da casa teve acesso a esse projeto de lei. E tentei de várias formas de convencer a todos e de pedir um prazo maior de uma semana para que se votasse esse projeto. E até porque no sábado e no domingo, como disse o prefeito na emissora vizinha, que eu não fiz a leitura, não fiz o acompanhamento, não trabalhei em cima do projeto no sábado e domingo, porque sou vagabundo ou sou preguiçoso, palavras do prefeito. Logicamente, Ricardo, deixa eu explicar isso, que eu queria que a sociedade entendesse bem. Projeto, quando complexo dessa forma, existe projeto até simples, com 10 minutos de leitura você entende ele. O senhor próprio citou da nominação da UBS como Olivier Brendem. Perfeito. 2 artigos, 10 minutos. E nesse mesmo dia também o aumento destinado ao Conselho Tutelar, simples de entender, dentro da legalidade. Só que aqui não, aqui há a confrontação de terrenos, aqui há a questão da forma de pagamento, tá? Que é onde a partir daí a gente buscou entendimento junto com o jurídico, a gente viu quantas irregularidades tinha aqui, né? Mas eu queria explicar o seguinte: o projeto chega, a Câmara fecha às 17 horas de sexta-feira. O projeto chega no mesmo horário, os funcionários já estão com a chave na mão. É hora de ir embora, é fim do expediente.
Chegou, protocolou, eu posso estar lá dentro, aguardando, falando, não, mas eu quero a cópia desse projeto. E é medido sempre, logicamente, com toda certeza, e isso é normal, o presidente da Câmara tem que analisar primeiro. Então, o que o secretário vai dizer? Não, tem que passar para o presidente primeiro, só depois dele analisar. E também vai ter que tirar a xerox é no centro da cidade. Não é assim, nós estamos indo embora. Então, não se pega o projeto nas 17 horas de sexta-feira. Eu vou pegar ele depois que os meninos entrar, às 8 horas, depois que o presidente analisar e pedir para tirar a cópia. Isso vai chegar na mão de qualquer vereador, não é só da minha pessoa, qualquer vereador. Segunda meio-dia, se der tudo certo. Quando chega meio-dia. E aí? Essa complexidade toda, todos esses artigos, essas cláusulas, essas confrontações de terrenos, essa avaliação, essa questão de verificar o regimento interno da Seminol, como é que rege, essa questão só dos 19. Até a situação jurídica da Seminol não é algo a ser trabalhado, porque ela está desativada, está parada, digamos assim. Como até na sessão da Câmara vocês comentaram sobre isso, o senhor comentou, o Mantuani também, eu creio que o vereador Raimundo falou a respeito dos descontos que os funcionários sofriam e tal, não sofrem mais. O fato dos funcionários não sofrerem mais desconto não significaria que a Seminol estaria desativada? E estando desativada, a diretoria que convocou a reunião e por fim aprovou a negociação, não teria alguma ilegalidade na própria existência também? Essa pergunta é uma a mais, um item a mais para se ter um tempo para avaliar. E parou de descontar, parou de existir. Agora, fica claro, Ricardo, que tinha que ser dessa forma. Tinha que ser assim, tinha que para votar desse jeito mesmo, fica quieto depois, não ver mais nada e morrer assim, e lá na frente aconteça o que acontecer. Eu não poderia deixar isso acontecer. Por isso que não é o primeiro projeto que vem errado e que vocês e não é o primeiro também que eu voto contra, que eu brigo da questão. Porque, no fundo, vereador Álvaro, se esse projeto tiver que voltar para casa, até o seu nome está na berlinda, porque você também votou esse troço. Com certeza. Com certeza. Mesmo na melhor das intenções, mas... Duas opções. Eu tinha duas, então eu votar contra o projeto, apesar que eu fui contra a dispensa e batalhei muito para que todos os vereadores fossem. Era duas coisas. Era votar contra e assumir toda o ônus que poderia... Ônus não, eu tenho certeza que isso aqui serviria, seria usado contra mim, porque eu sou sozinho, ele é tão fácil se unir e usar contra a minha pessoa, no intuito de me rebaixar, de denegrir minha imagem, dizer que eu fui contra a permuta do terreno, para evitar a conquista das casas. Tem tanta gente precisando de casa, Ricardo. Será que essas casas vêm mesmo, vereador? A gente até torce para que venha, né? A gente quer o desenvolvimento, a gente quer que essas pessoas sejam atendidas, mas... eu acho que é muito em cima do promessômetro, muito em cima do... Não, nós vamos conseguir, mas nós vamos conseguir montar um projeto, apresentar para a Coapar, esperar relatório, vir fiscalização, medição, controle, não sei o que, arregimenta a gente, leva para a Câmara, faz inscrição, analisa uma por uma. Isso já foi 1 ano e meio. Ricardo, então aconteceu dessa forma, houve a aprovação, eu sabia que meu voto seria indiferente, porque a maioria, a luta que eles tiveram para poder fazer com que todos votassem, logicamente já estava tudo, parece acertado para ser votado mesmo na dispensa de prazo do projeto naquele dia, eu não tinha o que analisar, o meu voto era só um, entendeu, contra o restante. Só que o que a gente pôde ver pode ver, aí tem inclusive os valores, né? E o que a gente se preocupou bastante, Ricardo, eu falo isso com muita propriedade, porque assim, mesmo votado, eu busquei conhecimento com o jurídico, eu busquei saber da legalidade do projeto, eu busquei falar, puxa vida, né? Entender, será que a gente não vai deixar os funcionários numa fria, em dificuldades lá na frente, doando um terreno que é avaliado aí por mais de 300 mil, assumindo, pegando um outro em permuta por 100 e poucos mil, dando uma diferença aí de aproximadamente 212 mil, e a forma de pagamento desses 212 mil para os servidores seria na questão de prestação de serviço, obras, engenharia, ou seja, na construção de uma sede para os funcionários. Agora eu te pergunto, Ricardo,
O que garante aos funcionários que eles terão essa sede futuramente? Não há um artigo aqui nesse projeto que diga, primeiro, fica o poder público obrigado à construção de um prédio no valor de tanto por tanto em tal lugar? Ricardo, quando se há a forma de pagamento em prestação de serviço dessa natureza, logicamente tem que já vir acompanhada a um projeto como esse, a licitação da empresa que vai ganhar, que ganhou, a planta do prédio, projeto arquitetônico, metragem, o valor, tudo já definido, não da forma que está aí. Até mesmo a ata da Assembleia, com 19 funcionários da Prefeitura que concordaram, vamos dizer assim, com essa forma de pagamento. Poucos funcionários também, que coisa horrorosa, são mais de 500. Da forma que está, se você lê a leitura da ata, só tem assinatura praticamente, não diz algo mais, não diz nada mais de concreto, e nem sequer registro tem. Então me preocupa, eu já venho defendendo funcionários há muito tempo, vou continuar dessa forma. A hora que eu vi isso aqui, eu falei, funcionários do município de Nova Londrina já vem surrado há tanto tempo, reclamando de tantas perdas, eu falei, não posso deixar mais isso acontecer. Foi onde eu procurei entendimento com o jurídico, foi onde eu vi que realmente está coberto o projeto de irregularidades, certo? E foi onde eu tentei justificar na reunião da Câmara, na última sessão de segunda-feira, e infelizmente tentaram de todas as formas abafar minha fala, ou cortar minha fala, não permitir que eu usasse, né, da forma que eu usei, infelizmente. Eu só digo, Ricardo, muito entristecido com tudo isso, muito assim chateado, muito revoltado, porque eu simplesmente estou fazendo o meu trabalho e aparentemente estão cortando, tentando, né, tirar esse direito que eu tenho de lutar pelas coisas do nosso município. E, logicamente, também por ouvir o que a gente ouviu na último sábado, aí, numa entrevista numa emissora, quando eu, junto com a família, participava da entrevista, ouvindo pelo rádio em casa, ouviu o que a gente ouviu, de forma absurda, de forma assim, que eu só posso dizer lamentável, né, partindo da boca de uma autoridade máxima do município. Eu estive notando uma coisa na lista de presenças da Assembleia, dos 19, eu acho que mais da metade alguns até participaram da avaliação do imóvel. Sim. Estou certo? Então, são os mesmos nomes que avaliaram o imóvel, também assinaram como comparecedores, dando quórum à reunião que formou a legalidade disso tudo. Não é fácil, vereador. Está difícil. Não é fácil. Eu concordo. E coberto de razão. O que eu queria era uma semana só, para a gente chegar e falar. Isso já foi publicado no Diário do Noroeste? Era tão urgente, tinha que ser. Enquanto eu publicar, não tem valor. Tinha que ser votado naquele dia pela grande urgência que existia, segundo alguns vereadores que usavam da palavra. Tinha a impressão que os caras iam começar a meter as máquinas segunda-feira. E eu disse claramente, está gravado, está em ata. Uma semana passa rapidinho. Convém a gente analisar e votar corretamente do que ter que voltar para a Câmara novamente daqui 15, 20 dias para refazer porque está errado e aí perder todo esse tempo. Pior das hipóteses, na pior das hipóteses, vocês fizeram uma extraordinária terça de manhã. Poderia ter sido. Poderia ter sido pelo menos na segunda-feira, para todos os vereadores terem ciência. O jurídico pode dar um parecer. Porque o jurídico da Câmara, doutor Martins. Competente, pessoa que. Companheiro nosso trabalho, exatamente, foi assessor jurídico de Brasília, do governo, um cara acima de. Eu tenho certeza que ele pega um troço desse, em 10 minutos ele risca tudo isso aí de vermelho e entrega de volta para a Câmara. E é assim que acontece. Então o que faltou? Faltou simplesmente pedir, nem que fosse de forma verbal, tem alguma irregularidade, mas é aquilo que eu disse, o que parece é que era para ser dessa forma. Tinha que ser quietinho, passar e depois lá na frente a gente vê o que faz. A sessão extraordinária de terça-feira decidiu o que, vereador? A sessão extraordinária de sexta-feira foi abertura de crédito adicional. Aqueles 240 mil? Exatamente. Só? Então, na realidade, vamos falar a verdade aqui, é a minha opinião. Fizeram uma extraordinária terça para que a ata
da segunda e da discussão não fosse lida de novo na próxima segunda-feira. Porque ali tinha uma explicação, né, minha do porquê do não se trabalhar no sábado, não se trabalhar no domingo, até porque nem eu, nenhum vereador, eu acredito que se o executivo não sabe disso, alguém tem que falar para ele mandar pelo menos um projeto aí na sexta-feira até às 12 horas, porque daí dá tempo do presidente ver, dá tempo de tirar xerox, dá tempo do menino levar para todo mundo entregar, enfim, ou ligar para cada um passar na Câmara para pegar o seu. O presidente Mário trabalha na Copago, o expediente dele termina às 17 horas. Então, é complicado, né? Agora, eu tenho certeza que o executivo sabe disso, né? A sua administração, a sua assessoria sabe disso, mas tem que se mandar às 17 horas para não dar tempo de ninguém pegar, né? Para depois, se um vereador reclamar e pedir prazo, aí a gente xinga na rádio, mais ou menos a coisa assim. Passa o rolo compressor. Um vereador, que eu digo um vereador, entendeu? Então é delicado, a situação está bem complicada, está, assim, de certa forma revoltante da minha parte. O senhor sabe que em nenhum momento o prefeito Donelis falou o seu nome, mas eu tenho comigo um argumento jurídico usado inclusive contra mim, que em nenhum momento da minha fala eu citei também o nome de ninguém, mas os processantes que me processam usam um argumento jurídico exarado de Paranavaí, de uma declaração do ex-prefeito Deusdedito Cerqueira, tá? Em que ele também não cita o nome de ninguém, mas a juíza, o juiz, o judiciário, pelo conjunto da obra, chegou à conclusão que só havia um destinatário. Então, é um argumento que a Rádio Pontal está usando contra mim, mas o senhor pode usar a seu favor, para provar na justiça que, apesar do prefeito não ter falado o seu nome, era exclusivamente ao senhor que ele estava se referindo, porque é isso que o doutor Osmar Milani fez comigo. Ele quer provar pelo conjunto da obra que era a ele que eu estava me referindo, quando em nenhum momento eu falei o nome dele também, como o senhor não falou o nome do prefeito nem do seu. Eu acho que nem precisa tanto provar, né? O vereador de oposição, hoje, infelizmente, Nova Londrina precisaria de ter mais, né? Tínhamos até anteriormente, não sei como as coisas andam e as coisas mudam também. No andar da carruagem, as abóboras se ajeitam. Mas eu tenho um propósito, né? O propósito é de se manter firme naquilo que a gente iniciou e eu vou manter firme até o último dia desse mandato. Sou oposição sim, mas uma oposição sadia, não aquela oposição doentia que já vimos muitas vezes na própria Câmara de Nova Londrina. O que é bom, eu estou aprovando. Quando tem que elogiar, estou elogiando. Mas quando é ruim, quando tem que criticar, quando tem que pedir prazo, quando tem que pedir parecer, estou pedindo, estou brigando. Quando tem que levar em promotoria, estou levando. Porque é o trabalho da oposição. Teve uma frase sua que eu achei lapidar. O que no passado era errado, agora ainda é errado, mas vira certo. Pela fala de alguns vereadores, fala do passado, que era errado. E hoje age da mesma como forma era no passado. É isso que eu quis dizer. E quanto à questão de provar, todos sabem, não precisa dizer meu nome quando fala em oposição, porque a oposição sou eu. E outra coisa, o único vereador que votou contra a dispensa de prazo desse projeto e brigou para que os demais fizessem o mesmo, fui eu. Então fica claro, quem ouviu a sessão da Câmara e viu o trabalho que eu fiz, depois ouviu o xingamento do Executivo na outra emissora, ficou claro que era eu. Todos da cidade sabiam que era eu. E foi amplamente divulgado, Diário Noroeste, os blogs da região publicaram isso, acabou no Twitter, virou um movimento. Está uma semana nos mais acessados do blog do Joaquim de Paulo, em Paranavaí, que é um dos blogs mais respeitados da região noroeste do Paraná. Pois então, Ricardo, isso tudo é que nos chateia muito, sabe? A gente faz uma política, honesta, eu faço uma política com ética, com respeito, sabe? Procuro dar qualidade nos meus trabalhos, em respeito às pessoas que nos colocaram lá. Não é meu primeiro mandato, é o terceiro mandato. E eu sempre fiz isso, de forma séria, com forma assim, com bastante competência, com ética, com respeito. E, infelizmente, a gente se vê colocado numa situação como esta, né? Mas faz parte também, né? A gente sabe que na política tem isso. Tem política também, um querendo
quando não tem caráter, não tem ética, não tem respeito, logicamente atropelando, passando por cima, tentando rebaixar, diminuir a imagem. Eu fiz um comentário no dia em que eu citei essas coisas na quarta-feira, que eu fiz a sinopse da Câmara, inclusive a impressão que me passava agora era que dificilmente haveria novos consensos na casa, dado a temperatura a que chegou os problemas. Eu sei que o senhor é muito ponderado, na minha opinião, às vezes até ponderado demais, já fazendo uma crítica embutida aqui, ponderado demais, eu sou mais agitado. Mas é uma postura sua, isso é indiscutível, a gente não pode nem reclama, mas aceita, porque é o nó da madeira, e vai descer dessa forma até, se é assim mesmo que funciona, eu sei disso. Mas fica complicado, às vezes mesmo, Álvaro, numa situação como essa, continuar mesmo apoiando os outros projetos, porque fica uma mágoa, é indiscutível que fica uma mágoa. Eu não, como você falou, eu sou realmente bastante ponderado, procuro agir com calma e tudo. Eu analiso quando é um projeto, eu não analiso os companheiros que vão votar a favor ou não. Eu analiso o projeto, se ele tem os princípios da legalidade, se ele vai ser benéfico ao desenvolvimento do nosso município, se ele vai contribuir de alguma forma para a sociedade, enfim, é baseado no projeto que eu trabalho. Né? Nem o endividamento em quase 4 milhões que foi feito agora pela atual administração, que o senhor no dia da votação ainda falou, poxa, mas diziam que nós devia 8, agora já estamos enterrando em mais 4. Mas o senhor aprovou, porque essa questão do dinheiro é o oxigênio da prefeitura. Claro. Então o senhor podia ficar incomodando em cima dessas coisas, mas não o faz, porque o senhor vê que o projeto é para a cidade. Independentemente de politicagens afins e à parte, a cidade vai ser beneficiada de alguma forma com o endividamento, ou com a abertura de crédito, ou até com a permuta de terreno que tenha que acontecer. Porque tem muita gente aí, vereador, pedindo quarta de terra aí para fazer casa e não acha. Sim. A prefeitura não tem um bico de esquina para dar para ninguém. Lógico, e se faz necessário. Eu acho que essa jogada da permuta do terreno se faz necessário no momento atual, até porque a Associação Banestado, que eu administrava isso quando foi doado lá para a Associação Banestado, eu era presidente. Banestado hoje está. Exatamente. Nós investimos ali a título de rifa, de bingo, de baile, de promoções. Nós investimos ali na época mais de 7 mil reais, cercando, fazendo aquele portal de entrada, o campo de futebol de areia, colocando as traves, pagando o pessoal, um senhor para cuidar lá, enfim. E nesta administração, no início dessa administração, acho que no terceiro, quarto mês, por telefone, através do advogado da prefeitura, me consultaram sobre a situação. E eu disse, a situação é o seguinte, estamos praticamente documentado em atas e tudo mais, todo o trabalho que nós fizemos, mas se for para a prefeitura fazer alguma coisa, a gente vai doar de volta para a prefeitura sem problema nenhum, até porque nós não temos mais condições. O quadro de funcionários do banco caiu muito, eu sozinho não consigo fazer nada, e se a prefeitura for fazer algo, pode pegar que eu estou aqui, me traga qualquer documento que eu assino. E não quero nem receber as benfeitorias que nós fizemos lá. Pode ficar a cargo da prefeitura aí. Então, as coisas quando é boa, quando como esse projeto mesmo, que eu estava dizendo, Banestado, o terreno aqui em cima da Seminol, que já o clube caído, os funcionários precisando de uma sede, a prefeitura precisando do terreno para doar para a Coapar, para poder receber recursos para a construção de casas. O projeto é interessante, só que eu pedi só uma semana para uma análise melhor, para o projeto não estar errado, e uma garantia da construção do prédio, para não correr risco de voltar, e para dar uma garantia para os servidores, a título de que realmente eles vão ter essa construção, legalmente, dentro do projeto, da forma que teria que ser, foi negado. Foi negado e o projeto passou, lá, como eu disse, ia passar mesmo da forma que tinha, foi aprovado, até aí tudo bem. Só que aí eu não sei o que passa na cabeça de um cidadão que vai xingar o vereador de oposição porque pediu mais prazo num projeto já aprovado. E que deu toda essa confusão, lamentavelmente, e nos deixa assim bastante chateados. No resumo da ópera, vereador, esse projeto estava inchado.
Na conversa que eu tive com o jurídico, está coberto de irregularidade, inclusive o jurídico falou claramente. Se for levado a pânico claramente no peito, na raça, vai dar problema. Inclusive, nós tivemos, após a reunião de quarta-feira aqui com o Cajensor, o jurídico da prefeitura, que elaborou o projeto, dizendo claramente lá para o vereador que o vereador nenhum será penalizado pela irregularidade do projeto, tampouco o prefeito, que cabe a ele toda a responsabilidade e que o projeto é legal. Quando eu citei as situações que foi passado pelo outro jurídico, ele de certa forma compreendeu, disse que de certa forma existe algumas irregularidades, mas que não daria tempo de crescer urgência da votação, da aprovação. Aí eu questionei o mesmo, mas se existia tanta urgência, por que não se publicaram ainda? Então, a gente vê que a coisa não é bem assim. E, inclusive, Ricardo, ficou acertado entre todos os vereadores e esse jurídico, uma reunião para quarta-feira próxima agora, com o jurídico da casa, e do qual eu, naquela oportunidade, disse que eu quero antecipadamente o parecer jurídico, por escrito, do jurídico da casa, para depois nós discutirmos com esse cidadão a legalidade ou não do projeto. E disse também ao mesmo que, no meu modo de ver, já que não anulado, já que não publicado o projeto ainda, que se faça a revogação do mesmo e que se encaminhe o outro para casa de forma legal, para que aí acabe definitivamente. Por quê? Se entender eu que esse projeto está coberto de irregularidade, como já foi dito verbalmente, mas se estiver no papel e se realmente estiver na discussão que nós vamos ter quarta-feira, irregularidade e não tiver uma revogação disso aqui, eu vou procurar a promotoria pública, vou levar essa situação, porque não pode ser dessa forma, empurrado de barriga, de forma irregular, porque se resolve um problema momentâneo, mas se prejudica alguém lá na frente. Então a gente tem que ficar lá. Isso vai acabar sobrando a próxima gestão. Com certeza. Tá? Ou até mesmo para o servidor público, que tanto é sofrido e tanto procura aí melhorias e tanto sonha aí com uma sede adequada para ter um local de lazer. Fazer as coisas de forma certa ainda é a melhor forma de fazer as coisas. E nesta quarta-feira eu vou, inclusive hoje eu tomei a decisão de pedir também a presença não só do jurídico da casa, como do jurídico da prefeitura, mas também um representante do sindicato que ainda não regularizado, o sindicato do Nova Londrina, que eu também até hoje não entendo por que não se fizeram com que esse sindicato tivesse já legalizado. Mas tudo bem, é muita pressão, a gente conversa com um aqui, outro ali, é muito receio, o pessoal tudo com o pé atrás, enfim. Mas eu quero a presença de um representante do funcionalismo e também do presidente da Seminol, com o regimento, com a cópia do regimento, para que a gente possa analisar os artigos, que até mesmo, tanto um jurídico quanto o outro, acredito que não tem conhecimento das cláusulas ali. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Meu Deus do céu. Mas vereador, a gente nota o seguinte, que a busca da clareza e da compreensão nem sempre é bem compreendida mesmo, né? Parece que quanto mais luz você quer pôr, mais tentam fazer fumaça para que a luz não aconteça mesmo e as coisas não fiquem claras. Eu penso assim também. E ninguém está acusando ninguém de irregularidade, não. Não, agora, a gente só queria um tempo para não cometer erros, não é? E a gente não foi entendido, então, pelos demais vereadores e aconteceu tudo o que aconteceu. Mas o que é mais lamentável é depois, de tudo já aprovado, tudo certo, a gente escutar o que escutou, porque a gente pediu um prazo para poder se trabalhar, porque até então a gente não conseguiu trabalhar, Sábado, domingo, a gente não tinha o projeto em mãos. Como o prefeito falou que a gente não trabalhou porque a gente é vagabundo e preguiçoso. Não, a gente, pelo contrário, a gente não trabalhou no sábado e domingo porque ele não nos proporcionou o direito da gente trabalhar. Mas a gente queria uma semana a mais para trabalhar, para buscar regimento interno, para buscar certidões em cartório, para ver as confrontações das ruas conforme está aqui, para ver a situação legal, a legalidade, para analisar essa súmula, para ver a forma de pagamento, se pode ser dessa forma. E o que a gente queria era trabalhar. E ele empurrou para que ninguém fizesse trabalho nenhum para depois acusar você de vagabundo. É lamentável, é chato, mas eu tenho certeza
que a sociedade Nova Londrinense, Ricardo, me conhece, Mas, sabe. em tudo isso, pelo menos, o teu olerite não foi cortado em 25%. Tem isso também, que Tem era, isso também, que era a minha fala na última reunião, pois eu não tive oportunidade. Mas esse assunto eu vou levar na próxima reunião, né? Mais uma palavra em cima do servidor público, né? Secretários de escola, exatamente. Usam duas funções e por decreto se corta uma Mas esse é assunto para a próxima reunião, sem eu dúvida, vou estar levando antecipar. E vou pedir o apoio de todos os vereadores em prol dessas 3 servidoras que estão assim também se sentindo muito mal com essa situação, até porque me parece que tiraram da função, mas tiraram só o valor, mas querem que continue na função. Aí não pode. Tudo isso. E outra coisa, te tira por decreto no dia de receber o teu pagamento. Trabalhou um mês inteiro, na hora de receber, saiu um decreto que você não tem mais essa participação. E aí? Mas eu trabalhei um mês. Não, vamos falar a verdade, o que tem de gente em desvio de função... tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada nesse sentido. E é em cima dessas coisas erradas que talvez eu esteja incomodando bastante, porque preguiçoso e vagabundo eu não sou. Estou trabalhando bastante, Ricardo. Eu não sou de ficar fazendo alarme, eu tento solicitar as coisas pela Câmara, não sou atendido, graças a Deus. Estou tendo um respaldo da Promotoria Pública muito grande. Doutor Thiago Dalcomo Pinheiro. Está de parabéns. Está de parabéns, o doutor se colocou à disposição, está acompanhando, estou levando e não é pouca coisa. Eu até falo para ele às vezes, vou devagar para não acumular muita coisa, sei que tem muito o que fazer aqui. Enfim, tem muita coisa que talvez eu esteja incomodando, mas não é que eu queira incomodar. É que são as situações que são colocadas, que a gente não concorda e que a gente busca apoio. E busca a eficácia da lei para que se puna ou diga está certo dessa forma. Né? É assim que eu estou fazendo. É em cima de licitações, é em cima de compra de terrenos, é em cima de venda de terrenos, enfim, de tanta coisa. Construções que começam e nunca terminam, em locais com pendências judiciais, que nem aqui na Rua da Rádio Meteor. Construção que se inicia sem licitação, aí faz um mês depois faz a licitação. São muita coisa irregular. E eu estou fazendo, atendendo, dando respaldo àquele povo que me pôs lá, mais uma vez, para trabalhar em toda a nossa cidade. A cidade, Ricardo, que muitos, eu penso assim, eu vejo assim, muitos falam que gosta, que eu amo, que eu isso, aquilo, mas a gente vê que é de boca para fora. Eu posso dizer que eu adoro essa cidade, que eu tive a oportunidade por várias vezes de ir embora. Eu a vida toda nessa cidade, adoro essa cidade, torço pelo desenvolvimento, tanto é que participo aí como voluntário em várias entidades para colaborar, para ver as coisas crescer. Na Câmara, todos os mandatos que eu participei, todos eles, né, esse não é diferente. O vereador que mais apresenta proposição, requerimentos, mais briga pelas coisas, eu posso colocar e posso provar isso também. É o único vereador que chega no final do ano, mostra o que fez em jornal e apresenta a comunidade. Isso eu venho fazendo sempre, é obrigação minha também, mas mostro porque tenho que mostrar, certo? Então é inadmissível você escutar uma palavra que você é vagabundo e que você é preguiçoso, simplesmente porque ele queria fazer meu trabalho. A minha consciência está tranquila, tá, de dever cumprido, de estar fazendo o que é certo, e não é essas coisas que vai fazer eu abaixar a cabeça. A transmissão da sessão pela Pontal foi interrompida 11 vezes durante a sessão, com um áudio de mais ou menos 15 a 20 segundos, que sobrepunha a fala do vereador, e nós não conseguimos escutar o que o vereador estava falando. Isso foi feito por 11 vezes ao longo da sessão da Câmara. Isso, de alguma maneira, não fere a lei que rege a concessão, que determina que o áudio da sessão seja feito de forma ininterrupta e total? Eu não, pelo que eu me recordo, quando foi dada a autorização da transmissão, teria que ser dessa forma, na íntegra, né? Na íntegra. Qualquer corte que esteja sendo feito já não é na íntegra. Exatamente. Só desde que ouviu o vereador por uma interferência da emissora, ele está cortando a sessão. Eu não ouvi esses cortes, eu não ouvi essas colocações, né? Vocês nós estava lá, já ouvi falar que houve sim,
né? Mas eu acredito que tem um presidente na casa lá, tá desempenhando o trabalho. Eu vou falar com o presidente Mário, eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Eu acho que, eu sei que o regimento, ele é muito amarrado. Ali a questão do tempo e tal, isso foi votado por todos, eu sei que é um consenso dentro da casa, eu acho particularmente muito pouco tempo para nos expressar, principalmente com as ações finais, acho que uma sessão por semana podia se estender até 11 horas da noite, que ninguém do povo ia ficar bravo, pelo contrário, né? E eu vejo vocês trabalhando mais aí, né? Mas eu acho que, pelo menos nessa sessão, o presidente Mário não mereceu as reprimendas do vereador Nelson, porque ele deu espaço para que você desabafasse, inclusive, para que o próprio vereador Raimundo também se estendesse, que se estendeu, sem ligar muito para essa questão do regimento, daquilo, de corta o microfone. Acho que pode até não ser regimental, tudo bem, concordo. Mas nesse momento eu acho que o presidente Mário sentiu que era melhor deixar rolar, para haver um desabafo logo ali, do que ficar picando essa história durante mais e mais sessões. Eu acho que o regimento, ele determina horário, até para ter uma certa disciplina, isso tem que existir. Mas há casos, Ricardo, que você tem que ter o bom senso, né? Tem que ser coerente e entender que se faz necessário. Não, porque eu já ouvi o presidente de Câmara cortando o microfone do vereador. Principalmente o meu, né? Várias vezes. Só que é aquilo que eu disse, eu toda vez eu sofri bastante com isso. A gente tenta falar e a gente via outros vereadores falando aí turquinhos até mais, né? Em outras épocas. Agora, parece que atualmente o presidente está fazendo um bom trabalho, ele está deixando, quando é algo importante que tem que ser dito, deixa isso não se faz necessário. Aí entra o bom senso, a coerência, a inteligência, e tem que ser assim. 5 minutos não dá para expor nada. É muito pouco tempo, eu também acho. Quando é um caso assim de uma denúncia, um caso de uma situação que você tem que explicar. A deselegância do vereador Nelson da Grafa durante a sua fala, porque se o senhor me peça uma parte e o senhor me dá, tudo bem, mas o senhor não deu a parte. E ele continuou, eu não sei se o senhor já ouviu o áudio da sessão, você deu destaque na Aurolina, que o áudio está lá. Álvaro, aí você não se consegue entender mais a sessão a partir de um determinado ponto, porque as duas vozes de vocês se sobrepõem e ficava uma cacofonia, que é o nome que se dá. Quer dizer, um desrespeito ao ouvinte também, porque nós estamos ouvindo o Álvaro no seu momento, não o Nelson fora de sua hora. A impressão que deu é que não era para mim justificar nada, era para as pessoas entenderem que o Álvaro era vagabundo e preguiçoso. E o projeto estava lá no sábado e domingo e eu não li porque não quis. Assim como nenhum deles veio. Entendeu? Mas era para se entender isso. Então, quando eu fosse justificar, era para cortar, era para atropelar minha fala. E isso me irritou muito, Ricardo. Isso me tirou do sério. A gente não é criança, a gente não está ali brincando. A gente está ali com seriedade. Certo? Então, inclusive na hora do Nelson a posterior, o senhor pediu uma parte e ele lhe deu. Então eu me senti assim muito mal com essa situação, ser caluniado, ser defamado por uma emissora, né, com injúria, com moralmente, a questão da honra. O senhor foi difamado também pelo locutor da Pontal, não foi só pelo prefeito. Porque o locutor da Pontal lhe chamou de bebezão chorão no outro dia. Eu estou acostumado, Ricardo, com isso há muito tempo, sabe? Há muito tempo, sabe? Só que não venha manchar a honra da gente, a gente tem um nome, a gente não veio aqui para a cidade ontem, a gente praticamente nasceu aqui, a gente tem muito trabalho já realizado por essa cidade, a gente tem sido visto assim como uma pessoa determinada, uma pessoa assim que busca assim, seus objetivos, a gente é visto assim como uma pessoa competente, uma pessoa que luta pelos ideais, luta pelas coisas da cidade, pelo desenvolvimento. Aí vem qualquer um assim, dizendo uma emissora, qualquer um não, uma autoridade máxima, que é a autoridade, falar palavras dessa natureza para que a sociedade entenda que a gente seja isso ou que a gente mudou. Não, o seu nome é sempre posto dentre os postulantes ao cargo de prefeito em qualquer pesquisa feita, o que demonstra que mesmo as pessoas que fazem a pesquisa reconhecem a importância política que o vereador Álvaro tem na Nova Londrina. Podem até não gostar do vereador Álvaro, mas o nome dele, se faltar numa lista para candidato a prefeito, a lista está incompleta. Enquanto que outros, nem para vereador mais estão entrando. Pois é, até essa questão aí até nos surpreendeu ultimamente aí, em algumas pesquisas, o nome da gente, até pesquisa de rua, né? E depois a gente procurou
saber de onde partiu e tá até mesmo um resultado que muito nos animou, mas infelizmente, Ricardo, eu já até passei para alguns, a gente tem um emprego, a gente trabalha numa empresa privada que não permite, né, essa questão. A prefeito você cria duas aulas, né? Uma parte da cidade é sua, a outra não. Para vereador você já se concorre com 40, 50, até mesmo para vice já é muito limitada essa questão do banco permitir, enfim. Mas colocaram, né, isso é graças ao trabalho que a gente tem feito e logicamente é reconhecimento, isso nos deixa feliz. De certa forma. Não deve deixar, mas nesse sentido que eu fiz um comentário mesmo que não é só na listinha de candidatos, possíveis candidatos a vereador, mas na de prefeito, obrigatoriamente, o nome do Álvaro está lá. Independente de qual política local, faça a pesquisa. O seu nome é uma constante. Mas é isso, Ricardo. Eu agradeço assim, de coração essa oportunidade de vocês aqui. Eu, logicamente, vou dar sequência numa ação contra as falas na outra emissora pelo Executivo. Acho que eu não posso deixar isso quieto. Tem que marcar uma maneira. E vou pedir direito de resposta lá na emissora também. Tá? Eu tenho certeza que a Justiça vai nos conceder. É direito do cidadão, quando ofendido, e você sabe como que funciona. Só que a gente sabe que isso tudo demora um pouco. Demora. E eu queria essa oportunidade, e antes mesmo de eu pedir, vocês ofereceram, e eu agradeço de coração, porque é uma forma da gente se sentir até um pouco melhor, né? Sem dúvida. Moralmente abalado como a gente foi, e agora a gente poder dar um esclarecimento para que as pessoas possam entender. Isso aqui não é a polêmica pela polêmica, vereador, isso aqui é a polêmica pela clareza, porque a palavra polêmica parece que virou ofensa por aí. Ele é polêmico, ele só quer polêmica, o vereador Álvaro só quer polêmica. Não, a polêmica, se você for lá na etimologia, você vê que é uma coisa muito saudável. Pelo contrário, a polêmica é saudável, porque ela que esclarece. Vamos lá em Platão, né, meu filho? É por aí, né? Eu não me coloco como vereador polêmico, não. Eu me coloco como vereador que gosta das coisas certas. Eu brigo pelas coisas certas, do início ao fim, e não aceito, assim, irregularidades. E eu acho que isso deveria partir de todo cidadão, né? Infelizmente, alguns se deixam levar, não seguem os princípios, né, da ética, da obrigação, né, de dar respaldo às pessoas que o colocaram em cargo público, mas eu continuo e vou continuar sempre dessa forma, para que a gente amanhã ou depois seja, pelo menos assim, reconhecido como da forma que você colocou agora há pouco, né? Pessoas assim que com condições de fazer algo mais até pelo município. Vereador, eu queria me agradecer também aos internautas do Destaque Nova Londrina que vão nos assistir em áudio. Teve o privilégio de me ver de perfil, tá, meu querido? De perfil, eu sou bem menos feio, né? E então, deixar também aos internautas do Destaque a mensagem aqui de adeus. Amanhã a gente está no ar ao meio-dia, se Deus der graça. Vereador, Rádio Rainha FM, Destaque Nova Londrina, Mundo. Novamente eu agradeço, Ricardo, agradeço ao Destaque também, ao William, que está fazendo um grande trabalho de reportagem, aí, mostrando as coisas da cidade de forma correta. Dizer que me sinto um pouco melhor agora, passando à comunidade o que de fato é verdade, né? Apesar que eu tenho certeza que todos que me conhecem, e não são poucos na cidade, sabem que aquilo que foi dito foi de forma lamentável e eu não entendi até hoje. Lógico, a gente sabe que isso é para rebaixar, é para jogar a gente na lama, é para diminuir a imagem da gente de um bom trabalho que a gente tem feito pela cidade. Mas é lamentável, partindo de quem partiu, né? E me sinto muito bem, e isso é graças a vocês que deram essa oportunidade, e dizer à comunidade, a gente está aí, não vamos abaixar a cabeça não, tentam de todas as formas fazer com que isso aconteça, mas a gente tem um trabalho a ser realizado, e esse trabalho se começou no início dessa gestão e vai até o final dessa gestão da mesma forma. Poderia ter mudado meu comportamento, poderia ter mudado a forma de trabalhar, estar aí apoiando e falando a mesma língua da forma que muitos fizeram, mas não. Eu não fui eleito para isso, eu fui eleito para seguir esse trabalho, esse rumo que eu dei início e vou levar até o fim. Pode contar aí comigo, e eu me deixo assim, me coloco à disposição, Ricardo,
de toda a comunidade, né, que muita gente me procura e confia em mim para trazer situações aí da questão da saúde, da questão das estradas, da questão dos asfaltos, das suas ruas, das suas calçadas, enfim, de um todo me procura para trazer problemas, para trazer alguma situação que está acontecendo para que eu possa ajudar. E digo a todos que podem continuar dessa forma, estou à disposição, tenho, como pode dizer, assim, a gente tem um trabalho na empresa onde trabalha, mas sair dali, eu trabalho 24 horas naquilo que for preciso em prol da nossa cidade. Todo mundo sabe que o Álvaro é tucano, né? E os tucanos estão na crise nova, mas não vamos falar nisso hoje, mas já está aqui o convite e a intimação para assim que se resolver esse imbróglio tucano aí, o senhor também venha falar sobre política. Ok? Estamos à disposição. Tá? E agradeço mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. Até mais.